pessoal, vamos então dar uma rápida explanada nos principais conceitos de análise combinatória através deste fluxograma que explica como você deve resolver alguns problemas de combinatória. Lembrando que a principal questão da combinatória está onde? Na interpretação. Muito bem. Então, basicamente, nós temos o quê? Dado um conjunto com N elementos, eu vou formar agrupamentos, que eu vou denotar por P, a partir dos N elementos de um conjunto. Então, nós basicamente vamos ter duas situações. P igual a N, onde nós vamos utilizar todos os elementos. Quando que a gente utiliza todos os elementos? Quando tem aqueles problemas de ordenar número, nos problemas de anagramas, que você está utilizando todas as letras. Lembrando o que é um anagrama? São as palavras que se formam com ou sem sentido, apenas trocando a ordem de colocação das letras. Então, quando acontecer isso, nós vamos ter uma permutação. A permutação ela pode ser simples ou com elementos repetidos. Se ela for simples, é só calcular o fatorial dos N elementos. Lembrando que fatorial é quem? Se eu tenho aqui 5 fatorial, é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Certo? E aí, se ela tem elementos repetidos, é só você calcular o fatorial de N e dividir pelos fatoriais das repetições. E agora, o outro caso é quando nós temos o quê? P menor do que N. Ou seja, eu tenho 10 números, tenho 10 elementos, vou usar 4. Tenho 8 elementos, vou usar 5. Nessas situações, você tem que lançar a seguinte pergunta: a ordem importa? Aí a resposta pode ser o quê? Sim ou não. Se for sim, nós vamos ter um problema de arranjo, que você calcula usando o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo, que veremos a seguir, que é aquela questão onde você vai multiplicar todos os resultados possíveis. E, se não, é um problema de combinação, que o cálculo é pegando o resultado do PFC, dividido pelo fatorial de P, ou aplicando a fórmula combinação de elementos P a P é N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Esse fluxograma, eu acredito que é muito útil para vocês entenderem a análise combinatória. Então, na sequência, vamos pegar esse fluxograma e vamos resolver alguns problemas científicos que nós vamos resolver, que foram a prova. E para fechar, probabilidade, teoria bem simples. Probabilidade de um eventual é a razão entre casos favoráveis e casos possíveis. E é importante você estar atento a isso aqui. Quando você faz a razão e divide, e faz a divisão, se o resultado der maior que 1, você errou. Está errado. Porque a probabilidade é sempre menor ou igual a 1. Beleza? Que nós calculamos lá os casos favoráveis quando eu quero um número ímpar com os 3 algarismos distintos, que eu estou chamando de B2. Então eu vou fazer do mesmo modo os pares. Pensando quando ele termina com 1, ou com 3, ou com 5, ou com 7, ou com 9. Só que aqui eu vou ter que notar o seguinte, ó, como aqui ó, eu tenho 5, 7 e 9, para esses números, a possibilidade de escolha do primeiro fica agora em quantos? 4. Porque lembra que o número tem que estar entre 500 e 1000. Então não pode usar, se você usou o 5 aqui, não pode usar um 5 aqui. Se você usou o 7 aqui, não pode usar aqui. Se você colocou 9 aqui, não pode colocar aqui. Aí vai ficar com quem? 4 vezes 8. Se ele termina em 1 ou 3,
é a mesma coisa. Posso colocar todos aqueles 5 vezes 8, porque eu sempre usei 2. 5 vezes 8, vai ficar aqui, 5 vezes 8, 40, mais 4 vezes 8, 32. Aí os casos favoráveis são quem? 40 vezes 2, 80, 3 vezes 32, 96. 80 mais 96, 176. Então eu vou ter o quê? 176 ímpares. Só que lembra, eu tinha feito quantos pares? 184. Então você vai fazer aqui, ó. 176 mais 184, 10, sobe 1, 16, sobe 1. Repare que aqui, ó, eu fechei quem? Os 360 números, com 3 números entre 500 e 1000, com 3 algarismos distintos. Ó, 176 dividido por 500, simplificando 44 sobre 125, que dá 0,352, que é a porcentagem, que corresponde a uma porcentagem de 35,2%. Fizemos um problema onde a ordem importa, e agora vamos fazer um problema onde a ordem não importa. Então, com 5 homens e 4 mulheres, eu quero formar comissões de 4 pessoas. Então, se eu pensar nesse caso, eu disponho de quantos elementos? 9. 5 mais 4. E eu quero formar agrupamentos de 4 pessoas. Eu tenho 9, vou usar 4. Então, N vale 9, P vale 4. Então, ó, o total de comissões. Então, eu quero saber 3 questões. O total de comissões com exatamente 2 homens ou com pelo menos 2 homens. Então, o total de comissões, aí perceba o seguinte. Feito isso, você identificou que você tem 9, vai utilizar 4. A pergunta que você faz é o quê? A ordem importa? Não. Então, por exemplo, se eu vou formar uma comissão, vamos supor que ele vai formar uma comissão de 4 pessoas aleatórias. Então, tem Fábio, Felipe, Fabrício e Fernando. Se você coloca na comissão Fernando, Fabrício, Fábio e Felipe, muda a comissão? Não muda a comissão. Então a ordem importa? Não. Por isso que a gente sempre lança a pergunta, a ordem não importa. Então se a ordem não importa, você pode fazer pelo problema da combinação dos n elementos tomados PAP, que é quem? N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Então vai ser quem? 9 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 9 menos 4, 5. Para fazer com o tempo, você percebe o seguinte: nós vamos fazer quem? Fatorial de N dividido por fatorial de P, 4, vezes a subtração, 9 menos 4, 5. Como é que você desenvolve fatoriais? Do maior para o menor. Então você vai ter quem? Você desenvolve do maior para o menor. Então vai ser quem? 9, 8, 7, 6, 5. 4. Eu vou desenvolver aqui. 4, 3. E aqui o 5. Por que eu só desenvolvi o 4 até o 3 fatorial? Porque, aqui lembrando, 5 com 5, cancela. 3 fatorial é quanto? 3 fatorial com 6, cancela. 4 com 8, vai sobrar quem? 2 em cima. Aí você fica com quem? 9 vezes 2 vezes 7. 9 vezes 2 vezes 7, 126. Então podemos formar quantos? 126 comissões com 4 pessoas. Agora aqui, com exatamente 2 homens. Antes disso, lembra o seguinte, lá quando eu expliquei aquele fluxograma lá do começo do vídeo,
Eu falei que você podia resolver o problema de, quando a ordem não importava, fazendo o quê? O PFC dividido pelos fatoriais. Então, se você fizer pelo PFC, lembra, você tem o quê? Quantas pessoas você vai pôr para a comissão? 4. Então, dispõe de 9. De quantas maneiras eu posso escolher a primeira? 9, a segunda 7 e a quarta de 6. Multiplicando tudo, ó, 9, 8, 7 vezes 6. Porém, a ordem importa? Não. Então, como a ordem não importa, você vai ter que dividir pelo fatorial de 4. Aí você tem o quê? 9, 8, 7, 6. Aqui o 4 é quem? 4, 3. Aí aqui, ó. Eu vou ficar com a mesma conta aqui, 9 vezes 2 vezes 7. Vou ficar com os mesmos 126. Quando você tem as restrições, a fórmula acaba sendo o quê? Útil. Por quê? Se eu quero com exatamente 2 homens, lembra, eu quero formar comissões com 4 pessoas. Então, se eu quero exatamente 2 homens, obrigatoriamente, os outros 2 membros têm que ser o quê? Mulheres. Você vai formar uma comissão com 2 homens e 2 mulheres. 5, 2 vezes 4, 2. Então vai ser uma combinação de 5, 2 a 2, vezes uma combinação de 4, 2 a 2. Porque são 5 homens e 4 mulheres. Então você vai ficar com quem? 5 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. Que multiplica? 4 fatorial, 2 fatorial vezes 2 fatorial. Se você fizer aqui os cálculos, ó, aqui você vai ficar com o quê? 5, 4, 3, 2, 1, 3 aqui. 4, 3, 2, 2, 2, 1. Então aqui, ó, 3 com 3 simplifica, 4 com 2 dá 2, 2 com 2 simplifica, 4 com 2, 2. Eu vou ficar com quem? 5 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 10 vezes 6. Um total de 60. Fazendo aqui as multiplicações, ó. 2 a 2. Então 10 vezes 6, 60. E se eu quero uma comissão com pelo menos 2 homens, eu tenho que ter o quê? 4 pessoas. Se eu quero pelo menos 2 homens, eu posso ter o quê? 2 homens e 2 mulheres. Ou 3 homens e 1 mulher. Ou uma comissão formada exclusivamente por homens. Ou seja, os 4 membros da comissão são 4 homens. Isso garante que você tenha pelo menos 1 homem. Então, toda vez que tenha pelo menos 1, você vai ter o quê? Mais possibilidades. No final das contas, você vai ter que fazer o quê? A soma das possibilidades. Aí você vai ter aqui, ó, 5, 2 vezes 4, 2. Ó. Isso aqui mais isso aqui você já calculou. Então vem aqui o resultado. Quanto? Ó, vou exportar o resultado. Aqui, ó, 5, 3. Combinação de 5, 3 a 3. 5 fatorial, 3 fatorial sobre 2 fatorial. Fazendo aqui o desenvolvimento, ó, 3 com 3 simplifica. 2 com 4 dá 2, 5 vezes 2, 10. 4, 1, 4 vezes 1 vezes 3, 1 fatorial é quem? 1. Então, ó, fica quem? 4 sobre 3, 4 fatorial sobre 3 fatorial. 4 vezes 3, aí 3 com 3 simplifica, sobra 4. 5, 4 é a mesma coisa, 5 fatorial, 4 fatorial, 1 fatorial. 5 fatorial sobre 4 fatorial, 5 vezes 4, é 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, sobra aqui 5. Aí vamos lá, 5, 3, 10, 4, 1, resultado disso é 4. Combinação de 5, 4, o resultado é 5. Então, ó, 10 vezes 4, 40. Então, fica com quem? 60 mais 40 mais 5. Dando um total de 105 comissões. Que foi uma adaptação de uma questão de vestibular da UFRGS. E tem o seguinte: em uma
escola, 6 meninos e 2 meninas disputam uma prova de natação. Cada nadador ocupa uma das 8 raias da piscina, numeradas de 1 a 8. Com base nessas informações e admitindo-se que não exista a possibilidade de empate, responda os itens a seguir. Se for sorteado um nadador para ocupar a raia 1, qual a probabilidade do nadador ser menino? Então percebam o seguinte, você vai estar analisando apenas uma raia. Você dispõe de quantas pessoas? 8. Então quem são os casos possíveis para ocupar uma raia? 8. Só que eu quero que essa raia seja ocupada por um menino. Quantos meninos eu tenho? 6. Então a probabilidade de eu ter um menino na raia 1 vai ser quanto? 6 sobre 8, que é equivalente a quanto? 3 quartos, 0,75 ou 75%. No item B, eu vou sortear nadadores para ocupar todas as raias. Então, qual a probabilidade dos meninos ocuparem as raias de 1 a 6? Então, percebam o seguinte, nesse caso, quem são os casos possíveis? Como você vai ocupar as 8 raias por 8 nadadores? É 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, ou seja, um fatorial de 8. Então, aqui você vai ter o quê? Fatorial de 8. Não precisa fazer o cálculo, por quê? No item anterior, por que não precisa você desenvolver o cálculo? Como você vai trabalhar com probabilidade, você está trabalhando com uma razão. Fatalmente você vai o quê? Acabar simplificando. Ora, aí eu vou ter o quê? Eu quero que os meninos ocupem as raias de 1 a 6. Então você tem 6 meninos para ocupar 6 raias. Então isso aqui vai ser quanto? Fatorial de 6. Porém, eu tenho 2 meninas. Então você vai multiplicar esse resultado por 2. Imagina que os meninos estão ocupando as raias de 1 a 6. Aí eu tenho 2 meninas, a Amélia e a Catarina. Então se eu colocar aqui a Amélia na raia 7 e a Catarina na raia 8, é 6 fatorial, não é? Só que eu posso ter aqui quem? Catarina e Amélia na raia 8. Então, vou ter o quê? Vou multiplicar o 6 fatorial por 2. Tá? Então, você vai ter quem? 2 vezes 6 fatorial. Então, casos favoráveis, 2 vezes 6 fatorial, dividido por casos possíveis, 8 fatorial. Como nós vimos, desenvolvemos o 8. 8, 7, até o 6. 6 com 6 simplifica, 8 com 2, fica aqui, 4 embaixo. 4 vezes 7, 1 em 28 é equivalente a quem? 0,03. 5, 7, 1, que é equivalente a 3,57%. Olá pessoal, vamos dar continuidade à resolução das questões de análise combinatória de probabilidade, acompanhando aqui pelo monitor. Considere os anagramas da palavra Itália. Lembre que um problema de anagramas, como envolve todos os elementos, trata-se de um problema de permutação. Neste caso, como aparece a repetição do A 2 vezes e a repetição do I também 2 vezes, nós vamos ter o quê? Um problema de permutação com elementos repetidos. Então observe ali, n igual a 6, a primeira repetição que eu chamo de alfa 2 e a segunda repetição que eu chamo de beta também 2. Aí a fórmula, lembrando lá do começo do vídeo, é permutação de 6, 2, 2. Fica quem? Em cima, o fatorial de 6 e embaixo, quem? O fatorial de 2 vezes o fatorial de 2. Eu desenvolvo o fatorial de 6 até chegar no fatorial de 2. E no denominador eu desenvolvo um primeiro fatorial. 2, né? Desenvolvo o primeiro 2 fatorial, que fica aqui em 2 vezes 1. Que vai acontecer o seguinte, 2 fatorial com 2 fatorial cancela, e o 4 com o 2 fica aqui em 2. Aí o problema fica aqui em 6 vezes 5 vezes 2 vezes 3, que dá 180. No item B, quantos anagramas podemos formar iniciando com
vogal. Bom, quais são as vogais da palavra? A ou I. Então, se você fixar o A, vai ter a repetição de 2 Is. Mas se você fixar o I, vai ter a repetição de quem? De 2 As. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar, vai multiplicar por 2, porque são duas vogais, A ou I. E sobram quantas letras? Das 6 sobram quantas? 5. Só que uma sempre vai estar o quê? Repetida. Então, você vai ter permutação de 5, 2, que é quem? 5 fatorial sobre 2 fatorial. 2 fatorial com 2 cancela. Fica 5 fatorial, que é igual a 120. O próximo problema é muito parecido. Considere quantos anagramas não possuem consoantes adjacentes e no item B, quantos anagramas possuem as consoantes adjacentes e em qualquer ordem. O que são consoantes adjacentes? As consoantes juntas. Então, primeiro passo, os anagramas onde as consoantes estão juntas. Que é mais fácil de eu pensar, porque eu sei que o quê? As vogais sempre vão ser o quê? Repetidas. Então, você pode ter LT no começo, LT na segunda, LT na terceira, LT na quarta e LT na quinta posição. Então, você vai ter quanto? 5 posições, permutação de quanto? 4, 2, 2. Multiplica por 2, porque você também pode ter a sequência TL, que também significam consoantes adjacentes. Então, você vai ficar com quanto? 5 vezes 2, 10, que multiplica 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Desenvolvendo os fatoriais, 4 fatorial, eu desenvolvo até quem? 4, 3, 2 fatorial. O primeiro 2 fatorial eu deixo quieto e desenvolvo o segundo. Fazendo as simplificações, 2 fatorial com 2 fatorial cancela. 2 com 4 fica quem? 2, aí sobra quem? 10 vezes 2 vezes 3 sobra 60. Só que aqui você já tem, esse 60 é a resposta do item de baixo. Quantos anagramas possuem as consoantes adjacentes em qualquer ordem? Mas se eu quero que elas não sejam adjacentes, lembra lá do item A. Quantos anagramas eu tenho? 180. Dos 180 anagramas, eu diminuo os 60 onde elas estão juntas e me sobram 120. Ou seja, em 60 anagramas, as consoantes estão juntas e em 120 anagramas, as consoantes não estão juntas. Então, vamos resolver a questão da simplificação da expressão n mais 1 fatorial menos n fatorial dividido por n menos 1 fatorial mais n fatorial. Lembrem que, como eu tenho a subtração no numerador e a adição no denominador, eu tenho que desenvolver os fatoriais para poder colocar algo em evidência. Não lembrem que eu não posso fazer nenhuma simplificação direta. Assim, o numerador fica como? N mais 1 fatorial eu desenvolvo da seguinte maneira. N mais 1 que multiplica N fatorial menos N fatorial. No denominador eu vou desenvolver o N fatorial até chegar em quem? N menos 1 fatorial. Porque lembra, fatorial sempre nós desenvolvemos do maior para o menor. Então eu vou ficar com quem? N menos 1 fatorial mais N que multiplica N menos 1 fatorial. Aí o que eu faço? Coloco no numerador em evidência N fatorial. E fica como? N fatorial que multiplica N mais 1 menos 1. E no denominador eu fico com N menos 1 fatorial que multiplica 1 mais N. Aí, lembre que N mais 1 menos 1 é equivalente a N. Aí você vai ficar com quem? N fatorial vezes N dividido por N menos 1 fatorial vezes 1 mais N. Agora, desenvolvendo os fatoriais, eu desenvolvo quem? N fatorial. Fica como? N que multiplica N menos 1 fatorial vezes N dividido por N menos 1 fatorial vezes 1 mais N. Como eu tenho a expressão toda fatorada, N menos 1 fatorial com N menos 1 fatorial, simplifica e sobra quem? N vezes N, N ao quadrado sobre 1 mais N.
A próxima questão. Na tabela seguinte, aparece o resultado parcial do levantamento sobre os hábitos alimentares realizado em uma comunidade de 200 pessoas. Então, você tem ali os hábitos alimentares referentes ao consumo de carne. Você tem homens e mulheres, e a classificação referente à carne em 3 tipos. Aqueles que nunca consomem carne, aqueles que às vezes comem carne e aqueles que frequentemente comem carne. E aí você tem ali uma tabelinha, onde algumas informações são incógnitas. Então você tem que o quê? As 17 homens nunca comem carne, mas você tem B mulheres que nunca comem carne, e no total você tem D pessoas que nunca comem carne. Ali você tem A pessoas que às vezes comem carne, A homens que às vezes comem carne, mas eu tenho 49 mulheres que às vezes comem carne, e pessoas que às vezes comem carne. Aí na coluna da frequentemente comem carne, eu tenho que 55 homens comem carne frequentemente, 26 mulheres comem carne frequentemente, dando um total de 80 pessoas. Por fim, eu tenho 94 homens e C mulheres, totalizando as 200 pessoas. O que você tem que notar é o seguinte: na última coluna, a soma do 94 com o C tem que dar 200. E na última linha, a soma do D mais E mais 81 também tem que dar 200. Se não der 200, você fez algo errado. Para determinar os valores de A, B, C, D e E, é só fazer essas operações elementares. Então, o A vai ser quem? 17 mais A mais 55 igual a 94. Fazendo as contas, chegamos a quem? A igual a 22. 94 mais C, 200. Então, portanto, C vai ser 106. B mais 49 mais 26 igual a 106. Então, B mais 75 igual a 106, portanto, B é 31. 17 mais 31 é igual a D, portanto, D é 48. E 22 mais 49 igual a E, portanto, E igual a 71. Porque com a tabela completa, eu posso responder algumas questões. Escolhendo ao acaso um indivíduo da comunidade, qual a probabilidade de que ele seja mulher e não consuma carne? Este é um problema de probabilidade condicional, porque é dado que você vai escolher uma mulher e eu quero uma mulher que não consuma carne. Então, nesse caso, você sempre reduz o espaço amostral. Quantas são as mulheres da pesquisa? 106. Então, os 106 são os casos possíveis. E os casos favoráveis são o quê? Escolher uma mulher que não consome carne. Então, mulher que não consome carne vai ser quanto? 31 sobre 106, que é 0,2925 igual a 29,25%. Então, ou seja, tenho a fração, faço a divisão, acho a forma decimal. Pego a forma decimal, multiplico por 100, acho a porcentagem. É importante estar ligado no seguinte: probabilidade é sempre um resultado menor do que 1. Se por acaso você faz a razão e acha algo maior que 1, a sua probabilidade está errada. Ok? No item B, escolhendo ao acaso um indivíduo da comunidade, qual a probabilidade de que ele consuma carne frequentemente? Agora, os casos possíveis são quem? Os 200. Você vai escolher um da comunidade. Qual a probabilidade de ele consumir carne? Ele pode ser o quê? Tanto homem quanto mulher. O total de pessoas que consomem carne é quanto? 81. Então, os casos favoráveis são quem? 81 dividido pelos casos possíveis, 200, dá 81 sobre 200, que é 0,405, que multiplicando por 100 dá 40,5%. As outras perguntas vão ser quem? Agora, escolhendo ao acaso um indivíduo da comunidade, qual a probabilidade de que seja homem e frequentemente come carne? Então, outra probabilidade condicional, que eu estou representando por quem? H barra C. Então, quantos homens você tem? 94. Desses 94 homens, quantos que frequentemente comem carne? 55. Então, 55 sobre 94 é 0,5851, que é 58,51%.
Na outra pergunta, escolhendo ao acaso um indivíduo da comunidade, qual a probabilidade de que ele consuma carne às vezes? Aqui, ó, vou considerar como casos possíveis quem? Os 200. E quantos que às vezes comem carne? 22 mais 49, que é igual a 71. E 71 sobre 200 dá 0,355, que é 35,5%. E para finalizar, qual a probabilidade de que seja homem e às vezes coma carne? E qual a probabilidade de que o indivíduo não consome carne? Então, de novo, probabilidade condicional, reduzindo o espaço amostral para os total de homens, que é 94. Então, você vai ficar, um homem que às vezes come carne dá quanto? 22. 22 sobre 94, dá para dividir por 2, fica quem? 11 sobre 47. É importante notar que às vezes a pergunta, se você está fazendo um teste de probabilidade, você pode achar 22 sobre 94. Ah, não tem essa resposta, você errou? Não, faltou você o quê? Fazer a simplificação. Então, 11 sobre 47 dá 23,40, que dá 23,40 ou 23,40%. Que aqui eu estou fazendo o truncamento do número decimal. Eu estou considerando até a quarta casa decimal, porque na hora que faz a porcentagem, você fica com uma porcentagem com 2 casas decimais, o que é algo bastante aceitável. E por fim, escolhendo um indivíduo da comunidade, agora, ó, novamente, os meus casos possíveis passam a ser os 200 da comunidade. Qual a probabilidade de ele não consumir carne? 48 pessoas, 17 homens mais 31 mulheres, nunca consomem carne. Então, 48 sobre 200, aí eu vou fazer várias simplificações. Posso dividir sucessivamente por 2, até chegar em quem? 6 sobre 25, que é quanto? 0,24, que é igual a 24%. É isso aí, pessoal. Então, deixem seus comentários aí na descrição do vídeo e espero que isso tenha ajudado vocês a entenderem melhor as questões de probabilidade que eu coloquei na avaliação. Valeu? Então, bons estudos, galera!